Comentar com você nesse vídeo sobre um pouco do Palmeiras, né? À luz do que foi este resultado contra o Corinthians, e à luz também de algumas manifestações de torcedores quanto à saída do Abel Ferreira, né? O técnico Abel Ferreira, né? Simbolizados aí na consigna Fora Abel. É para tanto? Será que essa derrota ela é suficiente para o pedido do Fora Abel, né? A saída do técnico? Claramente que sabemos que, né, essa derrota para o Corinthians pode perfeitamente ter sido a gota que entornou o copo, né? E acho que aqueles que falam fora Bel, certamente entendem do que eu estou falando, né? Então é uma sequência de acontecimentos que se tornam neste momento aí, que geraram uma realidade neste momento, um tanto quanto inaceitável para a torcida do Palmeiras, né? Acho que é um pouco por aí. Daí o fora Bel de alguns, né? Eu fui surpreendido no meu grupo quando alguém mandou uma mensagem no privado para mim e falou: José Novales, o pessoal dos canais estão destruindo aí o Verdão. Os canais do Palmeiras, né? Depois da derrota. Né? Claramente, em virtude até mesmo de muitas coisas para fazer, eu fui num portal e no outro bem rapidinho e de fato fiquei surpreso com algumas observações. E aqui, claro, respeitando completamente a opinião dos palmeirenses, porque eles sabem perfeitamente, né? Muito mais do que eu, do que está acontecendo. Eles experimentam aí na carne das suas emoções, né? O que tem sido este Palmeiras do Abel. Eu, como um analista, estou um pouco mais de fora, bem mais de fora, não sinto tanto como eles sentem. Então, não dá para tirar a legitimidade do pessoal que reclama, né? E é muito provável também que, investigando a situação, a gente possa concluir com eles que, de fato, o Abel está na hora de se mandar do Palmeiras, né? Dá para concluir? Dá. Por que não pode? Né? Por que precisamos, né, tratar o técnico Abel Ferreira como uma espécie de Deus, né? Ora, gente, para começar, né, ele não faz nenhum favor para o Palmeiras, né? Ele ganha muito dinheiro, é muito bem pago. O que ele ganha hoje é salário que provavelmente, deixa eu explicar para você que está aí do outro lado, o que o Abel ganha no Palmeiras hoje, poucos técnicos portugueses ganham em quaisquer lugares do mundo, tá? E certamente, se estivesse lá na Grécia, no PAOK, ele não estaria ganhando o que ganha hoje no Palmeiras. Então não tem favor, gente. Né? É muito bem pago e acho que tem que ser cobrado também, até mesmo em virtude do salário que ele ganha. Entregou títulos para o Palmeiras, por certo que sim, tá? Mas não foi somente ele, foi um conjunto de situações aí que né, favoreceram aí a conquista desses títulos, tendo o como o capitão de tudo isso, claramente, né? O capitão deste navio, claramente. Mas o Abel sempre teve esquisitice, sempre foi um técnico esquisito, como todos os técnicos que têm suas esquisitices, né? E uma delas é a teimosia. Nele é muito forte, tá? A teimosia de um técnico, ela muitas vezes é insustentável, mas as vitórias da equipe fazem com que a gente esqueça um pouco dessa teimosia, dessas situações aí um tanto quanto constrangedoras. Como, por exemplo, a verborragia, né, do Abel Ferreira com os jornalistas, né, que não pode questioná-lo de absolutamente quaisquer coisas, né? E quando ele reclama dos jornalistas, em geral os torcedores aplaudem, né? Os torcedores acham que ele está correto, né? O jornalista tem ali a função de perguntar, mas não pode perguntar. Né? O jornalista tem que ser um colaborador. Né? Tem que, enfim, se ele resolver fazer uma pergunta diferente, o técnico se acha no direito de ficar todo nervosinho. Quando tá ganhando, tá tudo bem. Mas quando tá perdendo, por que fica nervosinho? Por que não baixa um pouco a bola? Eu acho que tem uma questão aí no Abel Ferreira neste momento que precisa baixar um pouco a bola dele. Na entrevista coletiva dele, que foi patética, né, depois da derrota para o Corinthians, foi patética, né? Ele de novo foi para cima ali de jornalistas com a educação, né, que é realmente brilhante. Nada daquele papo de veio aqui para colonizar, não sei o que, essa bobagem toda. Mas evidentemente, né, que precisa baixar um pouco a bola dele sim, tá? Fiquei surpreso, confesso para vocês, de ver alguns comentários do tipo alguns comentários que configuraram essa derrota para o Palmeiras, esse é outro lado da questão, né? Como uma derrota que foi explicada apenas pelo jogo do Palmeiras. Eu discordo completamente dessa opinião. Tá? Respeito quem postula essa opinião, mas eu discordo completamente. E gente que eu respeito, inclusive, né? Falou de algo nessa natureza. Não viu mérito nenhum no Corinthians, não viu mérito no goleiro do Corinthians, não viu, por exemplo, o jogo absurdo que fez o Rodrigo Garro. Absurdo, né? O Palmeiras não tem hoje o meio-campista como Garro, tá? Não viu o jogo que fez o Yuri Alberto, né? Nenhum atacante do Palmeiras na partida conseguiu jogar
é metade do que jogou o Roberto, né? Não viu, né, a sustentação do meio de campo ali pelo Martinez, que é um jogador muito interessante, encorpa a equipe, né? Um jogador de muitas ações importantes, nem sempre muito perceptíveis, mas vitais para o funcionamento da equipe, né? Enfim, não viram méritos nenhum, né, na vitória corintiana, e acho que a derrota para o Palmeiras se explica, sim, se explica certamente, se explica pela covardia do técnico Abel Ferreira em alguns momentos, pelos erros de avaliação dele, né, e muitas outras coisas. Se explica claramente por isso, mas não somente por isso. Tem um combinado de coisas, e se explica também por aquele que venceu. É muito importante a gente olhar para o vencedor num momento em que a nossa equipe se dá muito mal, né? É importante olhar também, porque uma vitória da outra equipe também é construída pelos seus méritos, né? O Palmeiras poderia entregar todas essas situações favoráveis para o Corinthians e ainda assim o Corinthians não se aproveitar. Fosse o Corinthians de umas 4 rodadas anteriores, será que aproveitaria? Né? Corinthians de outras situações em que esteve mal também, vem mal há muito tempo, né? Quando o Palmeiras não jogou tão bem assim, né? O Corinthians conseguiu, né, ter a vitória que teve ontem contra o Palmeiras? Não conseguiu necessariamente. E ontem foi uma vitória muito importante também do Corinthians, tá? Então, a questão do Forabel, na minha opinião, ela não se sustenta em cima dessa derrota para o Corinthians, mas ela pode se sustentar certamente em cima de várias atuações, né, em que esta contra o Corinthians foi apenas mais uma, tá? Nesse sentido, ganha legitimidade sim o pedido de muitos torcedores quanto ao Forabel. As pessoas não aguentam mais, são teimosias que, na minha opinião, realmente prejudicam muito o projeto da equipe, o projeto do Palmeiras. O Abel tem um problema com a base, né? Tem um problema para manter essa garotada para jogar, e a impressão que passa muitas vezes é que esses garotos ficam muito desamparados ali em campo, né? O Abel segue a manter, né, essa aposta, né, no senhor de idade que é o Marcos Rocha, que é um jogador que foi horrível na partida, foi muito mal, né? O Abel inventou agora de dar cancha para esse jogador limitadíssimo, né, e defensivamente assim, sabe, irrelevante, né, que é o Caio Paulista. Até hoje eu não entendo essa contratação desse jogador. Então, o Abel é muito responsável por isso. Olha, qualquer jogador contratado pelo Palmeiras passa muito por ele, porque o departamento de futebol do Palmeiras é ridículo, gente, tá? Perdão, é ridículo, ok? E o técnico tem, sim, que ser uma espécie de manager aí, no caso, né? Então, tudo passa por ele. Eles não têm a menor coragem, coragem é a palavra, não tem coragem, não tem competência, não tem coragem, né? E se a gente parar pra pensar quem é que tá no departamento de futebol do Palmeiras, poxa vida, gente, tem gente lá que tá lá há tanto tempo, né? Enfim, então, quando o departamento de futebol não funciona, o técnico precisa fazer esse trabalho. E aí, toda a contratação passa por ele. Então, uma contratação de jogador como o Caio Paulista passou pelo Abel também. Foi um erro terrível. Um erro dele, claro, claramente, né? Foi um erro do técnico do Palmeiras, né? Então, a questão que você coloca agora é o seguinte: a gente tem visto o Palmeiras sem muito funcionamento já há algum tempo. Na temporada passada isso ficou muito claro, né? Enganou muito bem aí aos torcedores o título que o Palmeiras ganhou do Brasileirão. Agora, o Palmeiras ganhou aquele título muito em virtude também de circunstâncias muito oportunas, né, que trabalharam para a conquista daquele título. Inclusive uma questão oportuna ligada ao próprio Palmeiras, né, que tem uma base interessante e que tinha um jogador de base fantástico, que era o Endrick, que foi o cara que deu aquela arrancada, né? Então a gente teve no Palmeiras uma situação muito oportuna, que foi o Endrick, né, se despedindo e jogando muita bola. O Palmeiras não tem o Endrick neste momento, né? E também um Botafogo que não tinha ainda, que ainda estava se preparando para ser o Botafogo de hoje. Ainda era uma equipe ali em processo de formação, inclusive formação de identidade, de moral, de ganho de perfil e tudo mais, né? Refugou feio o Botafogo e também permitiu aí a conquista do Palmeiras. Ora, a conquista do título do Palmeiras, a pergunta que eu faço para vocês palmeirenses que estão aí me xingando já, né? Pergunta que eu faço para vocês palmeirenses, né? A conquista do título pelo Palmeiras do Brasileirão foi só por demérito do Botafogo, né? Ou foi também por mérito do Palmeiras? Apesar do Palmeiras não estar jogando bem, né? O Palmeiras não teve, por exemplo, no Endrick destruindo, né? O Botafogo esteve muito mal no final. Outras equipes se aproveitaram da situação também. Tivemos 3, 4 campeões na temporada passada? Não, tivemos um campeão. Né? Que a despeito de todos os problemas cometidos pelo Botafogo, o Palmeiras soube se aproveitar daquela situação. Então, o título do Palmeiras se explica muito pelo próprio Palmeiras na temporada passada. Assim como a derrota do
para o Corinthians ontem também se explica pela vitória do Corinthians, tá? Então não sustenta, na minha opinião, por essa partida o fora Abel, mas ela pode sim, essa consigna pode ser sustentada sim, né? Em virtude dos resultados, da teimosia, da chatice, do Marcos Rocha, pelo amor de Deus, do Marcos Rocha, da dificuldade de renovar o elenco, de fazer realmente contratações, essa renovação que no Palmeiras só acontece por circunstância, né? Algo que eu já coloquei no outro vídeo aí anterior, né? Fiz uma avaliação mais profunda sobre este Verdão, né? Então, é assim, o fato é que é cansativo, sobretudo quando você para e pensa que a equipe, né? A gente não está disputando nada, é só Brasileirão e não consegue, tá? O Palmeiras poderia se aproveitar a oportunidade que o Botafogo agora em 2 frentes está, mas antes esteve até em 3, né? Tá numa frente importantíssima com a Libertadores de América, o Palmeiras não se aproveita disso, gente. Não consegue tirar proveito disso, porque não consegue ter futebol para isso. O futebol, que volto a dizer, estava já ausente na temporada passada. Porque o técnico já não conseguia resolver na temporada passada. Ele não está conseguindo mais, gente. Este é um ponto. Podemos continuar com o Abel perfeitamente, e aí mudar tudo, trazer o jogador, tal, não sei o quê, e aí de repente tudo funciona. Mas o fato é que as ideias que ele tem para futebol precisam ser renovadas, precisam ser oxigenadas, né? Eu duvido que, sendo uma pessoa extremamente teimosa como ele vai oxigenar essas ideias. Então a mudança do Palmeiras ocorre de uma maneira assim muito insignificante, tem acontecido, né? E ela geralmente quando ocorre muito em virtude de um outro jogador que aparece e consegue fazer alguma mínima diferença. Por exemplo, um ponto forte desse Palmeiras hoje, a respeito de todos os problemas, é o Estevão. E se não tivesse o Estevão? Teria esse ponto forte, né? Os pontos que o Palmeiras ganhou por causa do Estevão, né? Teria ganho esses pontos se não tivesse um jogador como Estevão presente ali na equipe? Enfim, mais um exemplo para você. O fato é que não está funcionando. E aí eu acho que tem que ter um debate sério sobre isso. Não está funcionando. Qual é a responsabilidade do técnico em relação a isso? Eu acho que ele tem responsabilidade sim. Eu acho que tem que ter sim uma avaliação profunda sobre o trabalho dele, uma avaliação que tem que ser consequente com o resultado e a partir daí sim se promover algum tipo de consigna, ou fora Abel, ou fica Abel, né? Fora diretor, fora não sei o que, vamos contratar jogador, alguma outra tal, ficar no lugar do fora Abel. Mas o fora Abel, ela é realmente uma consigna legítima, tá? Legítima, que está sendo hoje colocada, imposta aí para a realidade do futebol por alguns torcedores do Palmeiras, tá? Não significa que ele tem que sair? Não, necessariamente não, mas ele também precisa baixar um pouco a bola dele, sabe? Precisa realmente, sabe, um pouquinho de humildade, né? Agora, evidentemente que isso é muito difícil, quase impossível no contexto do Palmeiras, porque se o Abel, ele tem lá o lado dele muito bom, de gente, de uma pessoa muito bacana, de um profissional muito legal também, aquela coisa toda e tal, ele também tem um outro lado dele. Somos pessoas que temos os nossos dois lados, né? O que alimenta um lado nosso ou outro, né? Então acho que o lado negativo do Abel é muito alimentado pela gestão do Palmeiras, pela gestão da dona Leila, tá? Que aumenta a arrogância do Abel, tá? Essa petulância, essa prepotência dele em vários momentos, tá? Que nunca reconhece que ele nunca erra. Pô, ele erra também, mas ele nunca reconhece, por causa da prepotência, da arrogância. Quando ele chegou ao Palmeiras, ele era desse jeito? Não. Então, o que há de negativo no Abel foi sendo muito alimentado com o tempo, né? Então, em virtude disso, fica muito, assim, difícil acreditar que ele vai, por exemplo, baixar a bola dele e colocar ideias novas aí, oxigenar suas ideias, enfim, mudar tudo, né? Eu acho que é muito difícil. Outro ponto negativo dessa equipe do Palmeiras, como eu já falei em outros momentos, é a ausência de liderança. Você temos o líder, que é o Gomes, né? Que é um monstro, né? Mas que tá jogando com centroavante de vez em quando. Né? Quando a coisa não funciona, o Palmeiras vira uma bagunça em campo, total, com o Gomes virando um atacante. Né? É um outro problema aí. E aí a gente não vê nada nesse Palmeiras do Abel do que era o Palmeiras do Abel do passado. Uma equipe consistente, com tudo funcionando perfeitamente bem. Tá? Então eu acho que a crise do Palmeiras é uma crise do jogo, né? É uma crise de gestão, mas é também neste momento uma crise do jogo. E essa crise do jogo acontece porque as ideias já não conseguem mais ser traduzidas para os jogadores em campo. Provavelmente porque essas ideias já não possuem mais a mesma consistência que possuía no passado. É isso, gente. É isso.